A paz do Senhor Jesus a todos os amados e amadas do Pai Celestial. Hoje, 6 de março de 2020, já estamos na madrugada, já 1h10. Estamos agora gravando na madrugada para ter um pouco mais de silêncio e que você possa ter paz no teu coração, para você que está trabalhando, aí ganhando o seu pão de cada dia, trabalhando durante a noite. O Senhor que cuide da sua vida, te guardando, te livrando de todos os males. Hoje nós vamos estar lendo Êxodo 26 e depois nós vamos ler Lucas, capítulo 7. E também eu quero ler aqui depois o 2 Coríntios, que ontem eu disse sobre o tabernáculo, é no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos lá. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar penderá sobre as cordas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo.
de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para colocar por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e colocarás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Ontem eu falei sobre, até de madrugada, falei sobre o que Paulo fala a respeito do tabernáculo, mas como o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo. Está aqui, olha, em 2 Coríntios, capítulo 4,
e o versículo de número 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, hoje, o tabernáculo, ou seja, o templo do Espírito Santo, é você, sou eu, somos nós, a igreja amada do Senhor Jesus. Todos quantos o receberam como Senhor e Salvador das suas almas fazem parte desse tabernáculo. Um tabernáculo que habita o Espírito Santo de Deus. Esse tesouro chama-se nosso amado Salvador Jesus, que morreu por nós. Daqui a pouco vamos já estar gravando outro vídeo em Lucas capítulo 7. Você possa ter uma meditação maravilhosa da palavra do Senhor, ainda que pareça tão difícil da gente entender o livro de Êxodo, porque a maioria dele agora é falando sobre os altares. Agora o capítulo 27 vai falar do altar do holocausto. Porém, quando a gente chegar em Hebreus, a gente vai entender também tudo isso daqui. O importante é saber que aqui o Senhor queria um tabernáculo para habitar ali no meio daquele povo. E hoje, o tabernáculo ou o templo do Espírito Santo é você, sou eu, é todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Até daqui mais um pouco, vamos estar lendo Lucas 7. Que Deus continue te abençoando.